Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é dia 29 de setembro, estamos com esse livro especial, Dias Mais Sábios. Esse livro é especial porque ele traz palavra de sabedoria para nós todos os dias do ano, um provérbio a cada dia, para fazer nossos dias verdadeiramente mais felizes e mais sábios, desde que a gente aplique o Espírito. Por meio do Espírito, pelo exercício do Espírito, o Senhor pode nos conceder espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente poder ver de fato no que Ele quer nos mostrar, qual a sua direção diante da palavra, Senhor Jesus, e sabedoria na hora de aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas. O importante é sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Pelo falar do Senhor a gente vai estar claro diante da sua direção e também levar outros a exercitar o Espírito, também compreender o chamamento do Senhor, a voz do Senhor, o chamamento do alto, que muda a nossa vida, que nos dá foco. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos ver qual a palavra para nós hoje, nesse dia 29 de setembro. O provérbio de hoje, Provérbios capítulo 24, versículo 10. Senhor Jesus, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ó Senhor Jesus, o título de hoje: como você enfrenta os problemas? Ó Senhor Jesus, certa vez, Watmani, servo de Deus, grandemente usado por ele no passado, teve um sonho, no qual descia rio abaixo, num barco, em alta velocidade. De repente se deparou com uma rocha que aflorava do leito da corredeira. Temendo perder a vida no impacto, ele clamou a Deus por socorro. O Senhor lhe perguntou se preferiria que tirasse a pedra ou que subisse a água da graça. Ele entendeu que nunca deve orar para o Senhor remover as dificuldades, e sim pedir que Ele aumente a graça para vencer os problemas e amadurecer com elas. Ó Senhor Jesus! O apóstolo Paulo teve a mesma experiência. Ele pedia a Deus que fosse afastado dele um espinho na carne, mensageiro de Satanás. O Senhor lhe disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo passou a sentir prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte, disse Paulo. Com essa visão, o homem para de se queixar das circunstâncias, das dificuldades, pois elas são usadas por Deus para a sua transformação e maturidade. Os problemas podem ser bênçãos de Deus disfarçadas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Uma coisa que tem sido muito falada para nós ultimamente, que a gente precisa aprender a administrar as circunstâncias. Ó Senhor Jesus. Realmente, se a gente no dia da angústia se mostra fraco, se no dia que a gente tem que passar por uma situação, a gente se desespera, a gente age de maneira ríspida, a gente não sabe como nos controlar, perde o domínio próprio. Ó Senhor Jesus, isso não é bom. Isso pode causar dano aos irmãos, dano à edificação da igreja, golpear a consciência dos irmãos mais fracos na fé. Ó Senhor Jesus, por isso que fala, se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, mas é o que acontece, às vezes a gente acha que está bem, acha que já conhece a palavra, já praticou isso e aquilo, e que não tem mais como falhar. Aí o Senhor ele vai lá e nos prova, Senhor Jesus, e mostra que a gente ainda está cheio de impureza, a gente está cheio de problemas ainda, que a gente precisa mais de Cristo. Ó Senhor Jesus, por isso a nossa busca pelo Senhor deve ser incessante. A gente precisa continuar buscando o Senhor, continuar indo diante do Senhor, diante da sua palavra. Assim como o irmão Watmani, viu ali um problema, uma rocha no meio do rio, Senhor Jesus, e agora? Remove a rocha ou eleva o nível das águas? Ó Senhor Jesus, a gente, na maioria dos cristãos, faz sempre isso, Senhor, me ajuda nesse problema, tira isso da minha vida. E aí a pessoa perde a oportunidade de aprender algo. Ó Senhor Jesus, o que acontece hoje, Hoje muitos pais, ao criar os filhos, não falam não. Hoje a psicologia moderna também fala que se você falar não, você vai causar um trauma. Tudo mentira. A gente ouviu não durante muita coisa e está todo mundo aí vivendo, Mas se você não mostra o não, se você não está preocupado com a formação do caráter da criança, ela não vai saber lidar com a frustração, não vai saber lidar com as circunstâncias. Ó Senhor Jesus, por isso que hoje a gente está vendo, tanta violência,
tanta situação porque as pessoas não sabem lidar, não sabem ser frustrados, houve um não, né, e já parte para a violência, porque não sabe como reagir, né, diante dessa circunstância. E o Senhor está nos mostrando, né, que a gente precisa perceber, né, a maneira de enfrentar os problemas. Ó Senhor Jesus, os problemas estão aí para moldar o nosso caráter, né, para nos mostrar, né, a melhor maneira da gente agir. Então a gente vai passando, né, por situações aqui, situações ali, né, e a gente vai aprendendo. Assim como o Paulo falou, né, poxa, ele viver cristão, ia acontecendo situações, ele ia buscando o Senhor. Então ele foi aprendendo, né, a passar por essas coisas, né, e a sentir prazer, né, nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades. Não quer dizer que ele gostava, mas ele mostrava, poxa, mas ele começou a perceber, por meio disso tudo, eu estou tendo mais comunhão com o Senhor. E o Senhor está me mostrando algo. E quantas orientações Paulo deixou para nós na Bíblia, né, Senhor Jesus? Quanta coisa rica, né? Então as situações vão nos mostrando, né? Olha, eu lidei com essa situação aqui de maneira adequada, né, Senhor Jesus? A melhor maneira de lidar, eu creio que seja essa. Aí você vai lá, passa para a situação e depois você vê. Bom, lidei dessa situação aqui até certo ponto, foi boa, mas eu preciso ainda ver um pouco mais, Senhor. Aí você vai buscando o Senhor, o Senhor te mostra, olha, você precisa disso, disso e disso. Aí você vai lá, passa pela situação novamente, né? E aí você vê, bom, isso ainda foi insuficiente, ainda preciso de mais algo. Você continua buscando o Senhor. São as situações de dificuldade que nos levam a buscar o Senhor, né? Então hoje a maioria dos cristãos, né, por causa da questão do evangelho da prosperidade e tal, não querem enfrentar dificuldades. Eles acham que não, meu Deus é o Deus do ouro, da prata, né? Meu Deus tem que me dar riqueza, tem que me dar isso, tem que resolver minhas situações. E aí ele passa pelos problemas e não aprende nada. Ó Senhor Jesus, né? E aí vem o Senhor, abençoa, né? Concede as coisas ali às vezes que ele está pedindo, e aí vem outros problemas mais sérios, e aí ele fala que Deus nunca abençoou ele. Ó Senhor Jesus, porque não aprendeu a lidar com as circunstâncias, não aprendeu que as dificuldades estão aqui para nos ajudar a amadurecer. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, o próprio Paulo passou por isso, né? Você falou, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Há pessoas que acham que, se eu tiver um carro importado para exibir, se eu tiver uma mansão, se eu tiver milhões e milhões de dinheiro e tal, aí eu vou mostrar para as pessoas quão poderoso é o meu Deus. Não vai, né, Senhor Jesus? O poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você passa a perceber, né, que o homem é fraco, frágil e mortal, né, que a gente está passando por situações e a gente precisa do Senhor em tudo. Se a gente se torna poderoso num monte de coisa, né, nas coisas dessa terra, a gente acha que a gente não precisa do Senhor. Ó Senhor Jesus, mas a gente tem que perceber que nós temos pouca força, mas nós temos o nome e a palavra. Ó Senhor Jesus, podemos invocar o nome do Senhor, podemos contratar o Senhor mediante a palavra, mediante os livros espirituais, mediante a oração. Ó Senhor Jesus, né? Por isso que fala que o Senhor é a palavra. Então a gente precisa estar todo o tempo, né, ouvindo o que o Senhor quer falar, né, falando com Ele, né, manifestando o Senhor por meio do nosso falar, por meio do nosso viver. Ó Senhor Jesus, né, como Ele tocou, né, ao invés de a gente se queixar das situações, né, vamos perceber que tudo isso está sendo usado pelo Senhor para ser transformado. Todo mundo está passando por situações. Quem é filho de Deus, quem não é, quem é rico, quem é pobre, quem é bonito, quem é feio, né, Senhor Jesus. Né? Então a gente precisa perceber isso, né? Todo mundo está passando por situações, né? Sejam exteriores, sejam interiores, sejam aparentes ou sejam ocultas. Todo mundo está passando. Alguns ainda tentam disfarçar, dizem que está tudo bem e tal, mas no fundo, né, no seu interior ele está conturbado. Mas o que a gente não pode, né? Eu sempre falo muito isso com os irmãos perto de mim, né? As situações vão acontecer com todo mundo. O que a gente não pode é passar pelas situações e não aprender nada. Nas situações todas nós estamos passando, mas a gente não precisa passar pelas situações e aprender algo, né? Deixar o Senhor nos transformar por meio da situação, deixar o Senhor nos amadurecer, né, Senhor Jesus, né? E aí cada problema vai ser uma bênção disfarçada. Ó Senhor Jesus, eu lembro um tempo atrás o irmão deu um exemplo que eu achei muito rico, que a gente precisa ser como uma bola, né? A bola, né, quanto mais forte você bate nela, mais alto ela quica, né, Senhor Jesus? Então a gente precisa ser como essa bola, né? Recebe uma pancada da vida, você vai ao chão e levanta e vai mais alto ainda. Aí vem a situação, uma pancada mais forte ainda, você vai ao chão e se ergue muito mais. É isso que o Senhor quer mostrar para nós.
as situações vão vir contra nós, né, e tal, mas isso vai servir o quê? Para edificação. É como, né, a parábola que o Senhor fala ali, né, da casa que foi edificada sobre a rocha. Né, duas casas ali, né, uma foi edificada sobre a areia, outra foi edificada sobre a rocha. Né, qual que dá mais trabalho para construir? Aquela que é sobre a rocha, né, para você fazer um alicerce bom ali sobre a rocha ali dá trabalho. Né, Senhor Jesus, sobre a areia é mais fácil, né? Ó Senhor Jesus, mas aí, né, vem a enchente, né, vem as chuvas ali, né, vem a enchente ali e dá com ímpeto contra aquela casa, né, dá com ímpeto, com força, né, persistente ali, né, batendo contra a casa. Aí o que acontece? Né, aquela que foi edificada sobre a areia não tem fundamento e grande é a sua ruína, mas aquela que está sobre a rocha, ela aguenta pancada, pancada, pancada e nada acontece, né, Senhor Jesus. E Mateus fala que ela não desaba, né? Em Lucas, se eu não me engano, fala que ela nem se abala. Né? Então, enquanto a outra estava totalmente destruída, aquela que está sobre a rocha não se abalou, não deu nenhuma rachadura, porque estava firme. Então é isso que a gente precisa perceber, né? A maneira como a gente tem edificado, a maneira como nós temos buscado o Senhor. Né? Se a gente está buscando o Senhor da maneira que agrade a Ele, né? Não de qualquer jeito, não de maneira relaxada, mas realmente, né, sendo diligentes, né? Buscando com afinco a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, aí vão vir situações, né? Vão bater ali, cada vez bater mais forte, mas sempre vai nos servir para nos erguer. Né? E aí a gente vai mostrar, né? No dia da angústia, como que a gente vai estar? Firme. Ó Senhor Jesus, aí a nossa força, né, vai ser quem? Vai ser o próprio Senhor, né? A palavra do Senhor, né? A vida do Senhor vai ser a nossa força. Ó Senhor Jesus, né? Então o Senhor, Ele quer ser o nosso escudo, Ele quer ser a nossa força, Ele quer ser a nossa razão. Ó Senhor Jesus, Ele quer ser tudo em todos. Então a gente precisa aprender, né, nos voltar para Ele, a ver as situações, né, e aprender alguma coisa, tudo levar diante dEle. A palavra que nós temos ouvido, né, as situações que acontecem, levar diante dEle, levar diante, se revoltar contra a pessoa, exigir que o outro venha fazer algo para nós, isso e aquilo. Não, vamos diante do Senhor, né, e buscar socorro nele. Né? Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa. Né, buscar de fato, né, de verdade, conhecer mais esse Senhor. Né, e aí, quando virem as situações, né, aí sim a gente vai realmente ver o quanto que a gente tem do Senhor. Né? Tudo isso é para nos provar. O Senhor, Ele já sabe como é que está o nosso interior, como é que nós somos, mas Ele faz tudo isso para a gente poder ver. Às vezes a gente acha que está muito bem, já é muito conhecedor da Bíblia, já pregou muito Evangelho, faz aquilo, e aí vem uma situação e você percebe, não estou tão bem quanto eu imaginava. Ó Senhor Jesus, muitas vezes o nosso conceito, né, que não, estou servindo o Senhor, estou bem, não vão vir situações difíceis para mim, isso aí só vem para quem está em pecado. Né? Ó Senhor Jesus, muitas pessoas ainda acham isso, né? A própria palavra nos mostra, né, quando o Senhor foi ver ali certas pessoas doentes ali, os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou? Foi esse ou foi seus pais? Você falou, nem uma coisa nem outra, mas é para que nele se manifeste, né, o poder de Deus, né, a graça de Deus. Ó Senhor Jesus, então todas essas coisas é para que nós se manifeste o próprio Senhor. Né? O Senhor, Ele quer se manifestar, Ele quer manifestar o seu poder em nós, por isso que Ele fala que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando você depende dEle, você vai diante dEle, é Ele que preenche as suas necessidades. Ó Senhor Jesus, e é isso que a gente precisa, né? Tá edificado, tá bem firme, vão vir situações para todo mundo. A gente tem que acabar com esse conceito de achar que, não, tudo que acontece comigo de errado, né, e tal, é porque eu estou em pecado. Não, muitas coisas o Senhor, Ele nos proporciona para que você seja experimentado em todas as coisas. E amanhã, quando vir um irmão passando pela mesma situação, você já passou por aquilo ali. Né? Ó Senhor Jesus. Aí você vai lá e vê, né? Poxa, irmão, eu já passei por isso e tal. Né? Eu busquei o Senhor dessa forma e tal, e senti isso, e aconteceu isso, e Deus me mostrou tal coisa. Aí você pode ajudar. Né? Eu já passei muitas situações assim. Está acontecendo algo e eu não compreender. Eu falei, Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Né? Senhor Jesus. Né? Mas ali eu comecei a buscar crescimento no Senhor, procurei, né, buscar Cristo como a solução para todas as coisas, desfrutar o Senhor, né? Elevar o nível das águas, né? Ter mais desfrute, ficar ali diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Depois, né, veio uma pessoa, um irmão passando pela mesma situação. Né? Senhor Jesus, o irmão que não tinha crescimento, não tinha força para suportar tal situação. Aí por eu já ter passado, pude ir lá consolar, pude ir lá mostrar, né, ajudar o irmão a ter força diante de Cristo. Ó Senhor Jesus, né, principalmente quando o Senhor nos coloca na liderança de algo, né, a gente precisa ser aqueles que estão ali, né, para ajudar os irmãos, e às vezes a gente vai passar por situações, né, os irmãos já deram várias vezes esse exemplo, né, você está doente,
Você está com um problema no ombro, né? Senhor Jesus. Né? Então, um problema, né? Um problema no fígado, um problema que seja interno, um problema em outro lugar, né? Senhor Jesus. Né? O seu problema, sei lá, é lá no fígado. Aí você vai lá e fala para você precisa tomar uma injeção. Né? Aí você vai tomar uma injeção no braço. Peraí, mas quem está com problema é o fígado. Tinha que tomar uma injeção no fígado, né? O fígado é que tinha que sofrer. Mas não, às vezes, né, o problema é com o outro, mas é você que vai sofrer para poder dar esse remédio e chegar lá. Então a gente precisa aprender isso, né? Senhor Jesus, né? Para a gente poder cooperar com a igreja, cooperar com os irmãos, ajudar nos problemas de cada um. Às vezes nós é que vamos ter que tomar a injeção, né? Senhor Jesus, nós é que vamos ter que passar pelo sofrimento, né? Para que todo o benefício ali, né, daquela dose, daquela injeção possa atingir a todo o corpo. Né? O remédio, para poder circular e chegar lá no foco do problema, ele acaba circulando por todo o corpo. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente precisa perceber. Às vezes nós vamos sofrer, nós vamos tomar a injeção, vamos sofrer algumas dores, mas para que todo o corpo seja edificado, para que todo o corpo possa se juntar, se unir em prol daquele membro, daquela situação ali em que há a doença. Ó Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando para nós, né? Existe uma maneira de enfrentar os problemas, é elevando o nível da graça, o nível das águas, né? É desfrutar mais de Cristo, é buscar mais o Senhor. Diante das situações, não fuja do Senhor, não se afaste do Senhor, mas aproveite, né, para orar, para buscar, né, para ter comunhão. Ó Senhor Jesus, e assim a gente vai elevando o nível das águas, né? Senhor Jesus, né? A graça nos basta e o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ó Senhor Jesus, por isso a gente invoca, né? Depende do Senhor, Ele é a nossa força. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.